todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos estar abrindo nossas Bíblias na carta de 2 Pedro, capítulo 3. Amém? 2 Pedro, capítulo 3. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A vinda do Senhor. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio de vossos apóstolos. Sabei antes de tudo que nos últimos dias viram zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados pelo fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada. Mas Ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Versículo 10 diz: contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão como um grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Senhor Deus, Pai querido, esteja conosco nessa noite, Pai. Continue, Senhor Deus, abençoando a nossa vida, abençoando, Senhor Deus, essa palavra que é de ser pregada. Que não seja eu, mas que Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, Senhor Deus. Necessitamos, ó Pai, da Tua palavra, da Tua presença, da Tua misericórdia, e por isso nós estamos aqui. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Essa carta, bem como já diz o nome, ela foi escrita por Pedro. Foi a segunda carta escrita por Pedro. E ele tem como seus destinatários aos que conosco obtiveram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E o propósito dessa carta é alertar a igreja quanto aos falsos profetas. Ele advertiu os crentes sobre o perigo dos falsos mestres que se infiltravam nas comunidades cristãs. E a primeira carta de Pedro, ela trata dos perigos fora da igreja, das perseguições. Já a segunda, ela trata dos perigos dentro da igreja, que é a falsa doutrina. E essa segunda carta, tem algumas ênfases bem nítidas. Ela fala sobre o combate dos falsos mestres, ela fala sobre a segunda vinda de Cristo, ela fala sobre a supremacia da palavra, e são coisas que nós vamos falar nessa noite. No versículo 1, diz assim: amados, esta já é a segunda carta em que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças. O conteúdo dessa carta tem como objetivo reavivar a memória dos crentes que já tinham sido esclarecidos pela verdade. E ele queria despertar e estimular esses crentes a viverem essa verdade. E isso é de extrema importância para a igreja, porque se a gente simplesmente se esquecer daquilo que foi dito, o inimigo vai fazer morada na nossa mente e vai deturpar aquilo que foi nos ensinado. Então a gente tem que estar sempre renovando a nossa mente no Senhor. E talvez você já saiba do que vai ser dito aqui. Talvez você já saiba do que vai ser falado.
falado, porque a vinda do Senhor, esse mês inteiro a gente está falando sobre isso, né? Talvez você já saiba o que de fato vai acontecer, você crê nisso. Porque assim, quantas vezes você já não ouviu sobre isso? Quantos sermões você já não ouviu sobre isso? Só esse mês foram todos, né? Todos os sermões aqui, domingo manhã, domingo noite, têm falado sobre isso. EBD, inclusive, também tem falado sobre isso. Quantas vezes você já não parou e já refletiu sobre o que foi ensinado, sobre a volta do Senhor, sobre o dia do Senhor? Mas assim, quando eu era adolescente, quando a gente era adolescente aqui, os jovens de hoje, como éramos adolescentes, a gente fazia um trabalho que era pantomima, né? Anderson ensinava, toda sexta-feira estava aqui ensinando pra gente. Eu, inclusive, era jogada de um lado para o outro, arrastada, enfim. E aí, toda sexta-feira, ele ensinava pra gente, repetia e repetia várias e várias vezes. A gente ensaiava toda sexta aqui, era assistindo vídeo, era fazendo a pantomima e tudo mais. E aí ele disse uma coisa que eu nunca esqueci, porque ele repetiu diversas vezes. Ele falava o seguinte: repetição gera memória. Quanto mais você repete, mais você vai lembrar. Então é de extrema importância que a gente fale sobre isso domingo após domingo, para que a gente não se esqueça que o dia do Senhor está próximo. Que o dia do Senhor vem e que a gente não sabe nem quando, mas ele vem. E ele vai. E a gente vai falar sobre isso também. E Pedro basicamente estava dizendo: eu estou repetindo o que já foi ensinado para vocês, para que vocês se lembrem e para que vocês despertem, para que vocês acordem. E é necessário fazer isso para que a gente não perca a esperança, que a gente lembre disso todos os dias, porque é muito fácil a gente estar esquecendo, porque demora, né? A gente pensa: não, mas aí minha avó faleceu e não voltou, minha bisavó acreditava nisso e não voltou, como é que eu vou acreditar? Mas a gente precisa constantemente renovar nossa mente com essa palavra e aprender cada dia mais. E aí no versículo 2, ele diz: para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio dos vossos apóstolos. O argumento de Pedro é que a profecia sobre o dia do Senhor, ele não foi uma coisa inventada pelos apóstolos. Existe uma plena harmonia entre os profetas, do que os profetas anunciavam, do que Jesus ensinou e do que os apóstolos estavam ensinando. E quando se questiona sobre a segunda vinda de Cristo, a gente questiona também sobre a veracidade da palavra de Deus. Então, se você crê na palavra, você precisa definitivamente crer que Jesus Cristo vai voltar e vai buscar a sua igreja. Jesus também fala sobre isso lá no Sermão do Monte, né, em Mateus 24 e 25, que ele aborda os sinais, as condições e os resultados. E a gente sabe que o futuro ele é desconhecido, mas apesar de não sabermos o dia que isso vai acontecer, a gente tem uma luz, a gente tem orientações de como a gente deve prosseguir. Em Salmo 119 e 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu posso não saber quando Cristo vai voltar, mas eu devo fazer exatamente o que a Bíblia está dizendo para eu fazer até que Ele venha. Eu tenho aqui nas minhas mãos o meu guia para continuar crendo e continuar fazendo a vontade dEle até que Ele venha. Então a palavra é de extrema importância para a nossa fé, para alimentar a nossa fé. Versículo 3 e 4 diz: sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com suas zombarias, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Em outras versões, vão usar a palavra escarnecedores. E escarnecer significa tratar levianamente algo que deveria ser levado a sério. E é isso que eles faziam. E nos últimos dias vão existir muitas pessoas que debocham dessa situação, que zombam e que escarnecem. Isso já tem acontecido hoje em dia. Mas por quê? Por que eles debocham? Por que eles escarnecem? É simples, porque quando eu trato com leveza aquilo que deve ser levado a sério, eu não preciso mudar de posição, eu não preciso mudar de vida, eu não preciso mudar o meu comportamento, eu não preciso mudar a minha vida. Quando eu levo de qualquer jeito aquilo que tem que ser levado a sério, eu não mudo. Eu simplesmente levo e fico por isso mesmo. Então é muito mais fácil eu minimizar e ridicularizar a volta de Cristo do que eu me arrepender dos meus pecados. É muito
resolver do que de fato eu me arrepender daquilo que deve ser mudado. E se o meu estilo de vida é contra a palavra de Deus, ou eu mudo a minha vida, ou eu distorço a palavra de Deus. E distorcer a palavra de Deus é o que tem acontecido muito hoje em dia. E as pessoas têm distorcido a palavra de Deus para continuar vivendo em pecado e falar que não é pecado porque Deus está falando que não é. Sendo que Deus não muda a opinião dele sobre nada. Deus não muda o pensamento dele sobre nada. Então aquilo que a Bíblia diz que é pecado, continua sendo pecado, mesmo que a gente não aceite. Se a Bíblia está falando que é errado, continua sendo errado, mesmo que a gente não concorde. E é isso que a gente tem que entender. Porque hoje em dia, as pessoas de fato modificam a palavra para se adequar ao pecado, para que eu não me sinta tão culpada assim, para que eu não me sinta tão errada assim. Então eu preciso tomar cuidado, porque esse também é um sinal dos últimos dias. E versículos 5, 6 e 7 diz assim: pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio, mas pela palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados pelo fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Pedro aqui compara os dias de Noé com os últimos dias. E Jesus também fez isso lá em Mateus 24. Ele diz que basicamente que Deus destruiu o mundo uma vez e ele vai destruir de novo. E a gente pensa que isso não vai acontecer. Não, mas Deus fez isso lá. Só que Pedro fala, uma vez ele fez com água, agora ele vai fazer com fogo. E a gente precisa começar a acreditar e começar a levar a sério isso. Antes, Deus pegou Noé e a família dele, separou e destruiu o resto. Hoje, Deus vai fazer isso com a igreja, com a noiva do Senhor. Então a gente precisa estar preparado para isso também. Então sim, Deus já manifestou seu juízo uma vez na história do mundo. Ele já destruiu o mundo uma vez. E vai acontecer mais uma vez. Então é hora da gente começar a querer focar em buscar o perdão de Deus e não somente as coisas que Ele pode nos dar. É hora de começar a buscar o verdadeiro arrependimento e não a prosperidade que a gente tanto ama. É necessário buscar o verdadeiro arrependimento, é chorar diante da presença de Deus pelos pecados que a gente comete, do que simplesmente passar dias orando para Deus nos dar um carro ou uma casa que a gente tanto sonhou. A gente precisa passar tempo pedindo perdão para o Senhor, porque a gente não sabe o dia que Ele vai voltar. Então a gente precisa estar firme e falar: Senhor, perdoa-me pelos pecados que eu tenho cometido, perdoa-me pelo pensamento impuro, perdoa-me pelas atitudes erradas que eu tenho, porque a gente não sabe. E como bem tem sido dito, né, durante todo esse mês, o dia da volta do Senhor vai ser um dia terrível. Não é um dia bonito, que pássaros vão passar cantando por aí, todo mundo vai pulando de alegria, igual a Chapeuzinho Vermelho. Não, é um dia terrível. E a gente precisa entender que não é um conto de fadas. Em Apocalipse 6 diz que os homens mais poderosos nesse dia vão tentar se esconder nas cavernas e encherão de medo por causa da ira de Deus. Dos homens mais poderosos, esse poder que a gente tanto quer, isso não vai servir de nada nesse grande dia. A ira de Deus vai ser tão forte que as pessoas mais poderosas não vão conseguir controlar, e eles controlam o mundo, né? Mas nesse dia eles não vão conseguir controlar nada. Nesse dia o ímpio vai ser destruído e não haverá escape e nem livramento. A gente precisa começar a levar isso a sério e parar de acreditar que é uma fábula, que é uma ideia, que é coisa que botaram na cabeça da gente. Isso de fato vai acontecer. Versículos 8 e 9 diz: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demoradas. Pedro está dizendo que a nossa noção de tempo é completamente diferente da noção do tempo de Deus. Então, por mais que a gente ache que está demorando, Deus não retarda, Deus não está demorando a sua promessa. Isso vai acontecer. Ele não está demorando porque você, desde quando nasceu, ouviu isso e hoje você tem 50 anos e nada aconteceu. Vai acontecer no dia que o Senhor quiser, no dia que já foi definido por Ele, isso vai acontecer. E Ele fala: mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Deus quer que todos
venham a se arrepender. Mas Amanda, eu sou crente desde criança. Deus quer que você se arrependa. Mas Amanda, eu pratico as boas obras. Deus quer que você se arrependa. Mas Amanda, eu não falto nenhum culto. Deus quer que você se arrependa. Mas Amanda, eu conheço muito bem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu sei exatamente. Deus quer que você se arrependa. Ele não quer que você pereça. Ele quer que você se arrependa. Todos, sem exceção. Ele quer que todos se arrependam. E se ele está falando que quer que todos se arrependam, na realidade é porque ele sabe que todos nós cometemos pecados. Então eu não sou melhor do que você não é melhor que eu. Deus quer que eu me arrependa, Deus quer que você se arrependa dos pecados que a gente comete. E eu não consigo entender o porquê que as pessoas têm tanto medo de falar sobre arrependimento. Parece que, não, hoje eu vou falar sobre paz. Hoje eu vou falar sobre alegria. Hoje fala sobre arrependimento. As pessoas precisam se arrepender diante do Senhor. Porque o evangelho verdadeiro é um evangelho que evidencia o pecado. É um evangelho que coloca, que deixa a gente de cara com o nosso pecado. E é por isso que o Senhor quer que nos arrependa. Se eu estou suja, no meio de um monte de gente suja, eu não vou perceber minha sujeira. Porque eu estou suja, está todo mundo sujo. Mas se eu estou suja, no meio de um monte de gente suja, mas tem um limpo, eu vou começar a me comparar. Vou começar a ver sujeira aqui, vou começar a ver sujeira ali. É isso que o evangelho faz. Quando eu olho para Jesus, eu olho para mim e eu falo, eu sou toda errada, eu estou imunda e eu preciso de arrependimento. A gente precisa se arrepender dos pecados em que a gente comete, dia após dia, porque a gente não sabe que dia o Senhor vai voltar. Pedro fala isso no versículo 10, que ele fala, contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. O ladrão não te avisa que vai te assaltar. Imagina, ele passa e fala assim, vai lá na Araquém, 4h30 da tarde, para eu vou te assaltar, vou pegar o teu celular que tu ainda está roubando, que tu ainda está pagando. Ele não vai fazer isso. Ele não vai avisar para você que vai entrar na sua casa e pegar suas coisas. Porque senão você vai se precaver, você vai se preparar para que ele não faça isso. E é isso que o Senhor está falando. O dia do Senhor virá como um ladrão, de uma forma inesperada. A gente não sabe que dia vai ser. Esses dias, eu perguntei para algumas pessoas o que elas fariam caso soubessem que Jesus voltaria amanhã. Se você acha que Jesus volta, imagina Jesus voltando amanhã. O que você faria? Todas as pessoas que eu perguntei, todas, sejam elas que um dia foram na igreja e não são mais, sejam elas que nunca foram, mas que conhecem minimamente a palavra, sejam elas de outras religiões, todas falaram, eu me arrependeria, pediria perdão dos meus pecados, pediria salvação para minha família, para minha casa. Todas falariam que se arrependeriam. Mas por que eu vou esperar o Senhor voltar para me arrepender? Não tem como. A gente não sabe. Então por que a gente não se arrepende hoje? Já que a gente não sabe quando vai vir. Por que a gente não se arrepende agora? Se o Senhor nos trouxe até aqui para falar, você está errado. E você precisa de arrependimento, você precisa do meu perdão. E é isso que o Senhor tem nos falado. Quer morar no céu? Quer viver comigo? Se arrependa. Creia no Senhor. E se você crê que um dia Jesus vai voltar, se arrependa hoje. Se arrependa agora. Não deixa para depois, não deixa para amanhã. Amanhã pode nem existir. Você nem pode, talvez nem chegue em casa. Todo mundo chega, se Deus quiser. Mas se ele voltar antes, amém. Só que assim, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o dia de amanhã, você imagina como vai ser. Você tem uma rotina, então você imagina, amanhã eu vou acordar, atrasada como sempre, vou trabalhar, vou pegar o ônibus lotado, vou chegar no trabalho. Você vai pensar nisso. É uma rotina, porque você pensa, pode ser que aconteça, mas pode ser que amanhã o imprevisto aconteça e tudo mude. Então é necessário um arrependimento hoje, é necessário agora, é necessário nesse momento. Deus não nos trouxe aqui à toa. E Ele não está dizendo para você que não conhece a palavra, Ele não está dizendo somente para você que não vive uma vida com Ele, Ele está dizendo para você também que tem uma vida com Ele, que conhece Ele, que precisa se arrepender dos pecados. Porque todos nós pecamos, todos nós erramos e precisamos diariamente nos arrepender e falar: Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, Senhor, me perdoa porque eu fiz aquilo, Senhor, me perdoa porque eu falei isso, Senhor, me perdoa porque eu pensei aquilo.
E ele fala que não quer que ninguém pereça. Deus não quer que você pereça. Você tem noção? Ele te ama o suficiente para não querer que você pereça. Ele entregou seu único filho para morrer por você, para que você não pereça. Mas você precisa se arrepender, você precisa crer no Senhor. O homem é incapaz de salvar a si mesmo. Por isso o Senhor, Deus, Ele entregou seu filho para que a gente se entregue a Ele definitivamente. No versículo 11 diz assim: se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas devem ser? Pessoas que vivem em santidade e em piedade. Eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso viver em santidade e em piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Eu preciso ter essa expectativa renovada no meu coração todos os dias. Eu acordei e preciso falar: hoje não foi ainda, mas amanhã talvez seja, então vou me arrepender agora. Eu preciso todos os dias, com a minha mente renovada na palavra do Senhor, esperar ansiosamente por esse dia. No versículo 13 diz: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Em Apocalipse 21, João fala sobre o novo céu e a nova terra. Ele diz assim: então vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva, preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: eu faço coisas novas, e acrescentou: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Essa é a promessa de Deus para os seus filhos, que a gente viva uma vida com Ele, para que a gente experimente o novo céu e a nova terra, para que dos nossos olhos sejam enxugados toda lágrima, que não haja mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque essas coisas já se passaram. O Senhor não quer que a gente pereça, o Senhor quer que a gente viva dessa maneira, com Ele. E Ele está falando: se arrependa para você viver isso. E eu sei que muitas vezes a gente está angustiado, com o nosso coração amargurado, ansioso, preocupado, doendo, com uma situação às vezes difícil de resolver. Nosso coração está triste por muitas situações, mas o Senhor fala: isso vai passar, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Todos os dias em que a gente chorou, o Senhor vai nos consolar, e o Senhor vai continuar consolando o nosso coração para sempre. Ele não quer que a gente pereça, Ele quer que a gente viva essa vida com Ele, e Ele quer que a gente se arrependa. Então essa é a hora da gente se arrepender e falar do Senhor: Senhor, me perdoa pelos pecados que eu cometo, porque eu não quero ficar aqui. Eu não quero ser destruída, Senhor, eu quero viver uma vida contigo. Eu não quero, Senhor Deus, viver no piloto automático, onde todo domingo eu ouço sobre a sua vinda e nada muda. Eu quero, Senhor Deus, ser transformada pela tua palavra, que a minha fé seja renovada em ti. Senhor, por favor, eu me arrependo, Senhor. Perdoe por tudo que eu tenho feito. A gente precisa se olhar no espelho e ver quão pecadores nós somos e quão necessitados somos da graça do Senhor, para que a gente não venha perecer, para que a gente venha se alegrar no Senhor, e que essa volta dele, que é tão terrível, tão temível, traga alegria para a gente. Que a gente continue cantando: vem, Senhor, vem, vem porque eu quero morar contigo, vem porque eu quero que toda essa dor que eu tenho sentido passe com a tua presença. Vem porque eu quero viver uma vida maravilhosa ao teu lado, Senhor Deus, na eternidade. Isso aqui, gente, isso aqui vai passar. Minha mãe costuma dizer que a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Ela fala. E ninguém está acostumado com isso. A pessoa com 110 anos morreu. Mentira. É assim, ninguém está acostumado com a morte. Isso é algo que a gente não consegue de jeito nenhum, mas a gente sabe que um dia vai acontecer. A gente sabe que a gente vai morrer um dia. Então, para onde a gente vai? O que a gente tem feito para isso? Que o Senhor venha consolar os nossos corações, venha nos convencer do pecado, que venha nos
esquecer daquilo que a gente precisa se arrepender e que o Senhor venha nos dar alegria e que a gente venha continuar crendo na volta dele, vivendo em santidade, vivendo em piedade, aguardando ansiosamente esse dia, que vai ser uma alegria para quem é cristão. Vai dar medo,